Essa é a parte 3 do bloco 16 ou 17. Esqueci. É a parte 3. Verso 11. Após ter falado de Jacó e de Esaú, ele está falando de Esaú por quê? Porque Esaú fez aliança com Ismael e esses são filhos da carne. E nem todos os que estavam em Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas os filhos são considerados aqueles da fé. Mas como é que uma pessoa vai ter fé em Cristo se ela confia nas obras da lei? Esse é o assunto de Paulo, relacionado com todo o assunto anterior. Por que eu vou editar a carta? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aí a pessoa fala, tá vendo, não praticou nenhum bem ou mal, é pela eleição da graça. Deus não está olhando se a pessoa praticou o bem ou mal para salvar. Como eu disse, antes da cruz, se eu fosse falar, explicando só esse ponto, antes da cruz, Deus não estava olhando isso mesmo? Ele vai enviar o evangelho para quem está praticando bem? Vai se arrepender do quê? Se a pessoa é justa. O evangelho é enviado para injusto. Mas após isso, a prática do bem e do mal está sendo levada em conta. Isso tem vários textos para mostrar isso. E por que Paulo fala que eles não tinham feito nenhum bem ou mal? Porque não eram gêmeos nascidos. Paulo está reforçando a presciência de Deus e até a sua soberania. A sua soberania não anula a presciência, nem a presciência anula a soberania, e um com o outro tem que prevalecer, tem que mostrar que prevalece uma justiça verdadeira de Deus. Não é essa justiça que os calvinistas estão vendo que é injusto. Se eles têm um coração, eles estão vendo que é injusto. Agora, se está com o coração pervertido, eles vão falar que isso é justo. Estão vendo que é injusto e falam é justo, porque Paulo está falando que é justo, então é justo e não posso questionar a Deus. Ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado nem o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A eleição de Deus, irmãos, é baseado naqueles que vão ficar com o Filho. Essa é a eleição de Deus, e ele já conhece isso antes da fundação do mundo. Ou você quer que Deus espera Jacó e Esaú nascer para praticarem o bem e o mal para ele escolher? É isso? Deus não é presciente? Ele pode falar antes de acontecer. E isso está sendo usado aqui em contraste as 12 tribos vai vir de Jacó, não é? As 12 tribos elas vão vir de Jacó e Deus vai dar a lei para elas. E dali vai seguir o caminho até chegar a Cristo. Uns vão estar confiantes na justiça que é da lei e vão rejeitar o Filho. Outros vão estar confiantes na justiça que vem do Filho. Tanto judeus ou gentios, eles vão confiar no Filho. Ah, mas os que não confiaram no Filho é porque Deus não elegeu antes da fundação do mundo. E por que Paulo está falando que ele queria ser separado de Cristo? Por que Paulo está tendo compaixão e misericórdia de um povo que Deus não teve compaixão e misericórdia? De um povo, ou seja, pessoas ali que não estavam crendo. Então a ligação é essa. Paulo cita aqui o texto de terei misericórdia, de quem eu me aprover ter misericórdia, e compaixão de quem eu querer ter compaixão, porque o que o apóstolo Paulo disse antes? Eu queria ser separado de Cristo por amor aos meus irmãos. Paulo está falando, eu tenho compaixão profunda deles. Paulo, entre aspas, né? Parafraseando o que ele está falando, eu tenho crédito com Deus, mas não depende do quem corre e do quem quer. Deus já falou para Moisés. Não depende de eu ter misericórdia que Deus vai salvar eles. Depende deles serem misericordiosos, deles ouvirem a palavra de Deus. Então não depende de quem quer, do que corre, e sim de Deus querer usar a sua misericórdia. E como que Deus quer usar a sua misericórdia? Ele já fala, tanto nos mandamentos, como o próprio Filho, que deu os mandamentos antes de se fazer carne, veio na terra, quando homem, e disse, sede misericordiosos e vocês vão alcançar misericórdia. Que sentido tem Jesus falar, sede misericordiosos e vocês vão alcançar misericórdia de Deus? Se a pessoa não pode ser misericordiosa se Deus não for misericordiosa com ela antes. É claro que Deus foi misericordioso com todos. Mas agora tem a nossa função. Assim como Deus foi misericordioso com você, você seja com o seu próximo. Se você for, você vai alcançar aquela misericórdia proposta para você. Se você não for misericordioso, você não vai alcançar. E isso estava acontecendo com esses judeus. Falta de misericórdia, falta de paz. Faziam guerra, matavam, davam falso testemunho. Tudo isso está aqui.
Você acha que Paulo está citando esses textos aqui para quê? Para falar que Deus é aquele que decide de quem vai ter misericórdia ou não? De você, sim, da sua família não, ou da sua família sim, de você não? Porque ele decidiu ponto final? Claro que não, isso não é evangelho. Se a mensagem for essa lá, é superior a Deus e Mohammed superior a Cristo. Isso é injustiça declarada. Acepção de pessoa declarada. Se isso não é acepção de pessoa, o que é acepção de pessoa? Aí Paulo diz, no verso... Aí Paulo diz no verso 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Alguém pode torcer o que ele está falando, como torcem os calvinistas. Paulo fala, de modo nenhum, não há injustiça. Estou falando da eleição da graça, que eles não eram gêmeos nascidos, para que Deus escolhesse eles segundo a eleição da graça e não por obras, na mente do apóstolo Paulo, visualizando as pessoas que estavam confiando nas obras da lei, e não essa coisa que os calvinistas pregam. Aí ele disse, de modo nenhum, verso 15, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Primeira pergunta, o que levou Deus a falar isso para Moisés? Você já viu um calvinista explicar isso? Não, e nem vai ver. O que importa é só o que está escrito aqui, no apóstolo Paulo. Aliás, Augusto Nicodemos fala que você não pode ler o Novo Testamento à luz do Velho. Você tem que ler o Velho Testamento à luz do Novo. Ou seja, eu estou lendo aqui o Novo Testamento e aí eu volto para ler o Antigo à luz do Novo. O que eu vou entender? Eu vou torcer o Antigo Testamento à luz do Novo? Porque a luz do Novo, supostamente, Paulo está falando que ele salva quem ele quiser. Aí eu vou lá, pego aqui esse texto, vou lá ver o contexto e vou torcer lá também. Você nunca pode fazer isso. Você tem que ler o Novo Testamento à luz do Velho. Qual que surgiu primeiro, o Velho ou o Novo? Os apóstolos pegam base da onde? Do Velho, porque surgiu primeiro. Os apóstolos sinalizam para o Velho. O que é o Novo Testamento? É uma equação feita pelo Antigo. Somou a lei, os salmos e os profetas, surge o Novo Testamento. Então não se lê o Antigo Testamento à luz do Novo, se lê o Novo Testamento à luz do Antigo. Quer mais um exemplo? Como isso é fato? Esse texto aqui, ele se originou aonde? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, me compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Se originou na carta do apóstolo Paulo? Não. Ele se originou no livro da lei. Não foi Moisés que pegou do apóstolo Paulo esse texto. Claro que não foi, mas olha o que eu sou forçado a falar. Não foi Moisés que pegou esse texto emprestado de Paulo para escrever na Torá. Foi Paulo que pegou esse texto de Moisés para escrever na sua carta. Então tem algo aqui na mente do apóstolo Paulo que foi iluminada por lá. Então o que levou Deus a falar isso para Moisés? Você vai ver que Deus tirou o povo com grande amor da terra do Egito, mostrou os 10 sinais, mostrou todas aquelas maravilhas, os 10 mandamentos, mostrou o seu amor, tem um contexto enorme aí. E o que o povo fez? O povo adulterou, quebrou os mandamentos de Deus, nem passou muito tempo, fizeram o bezerro de ouro, estava dizendo, esse é o nosso Deus que tirou a gente da terra do Egito. Deus até chegou para Moisés e falou, Moisés, eu vou acabar com todo mundo e vou começar uma outra nação com você. Mas Deus já tinha prometido para Abraão. É claro que Deus sabia o que Moisés ia fazer. Moisés iria interceder pelo povo. Porque Deus já havia prometido para Abraão que de Abraão faria uma grande nação. E aquele povo veio de Abraão. Deus não poderia aniquilar todos e fazer uma nova nação a partir de Moisés. A partir dos levitas, no caso, né? Deus sabia disso, mas ele falou para fazer Moisés se colocar num lugar de intercessor. Porque Moisés orou e falou, Senhor, tem misericórdia. As pessoas vão falar que você tirou esse povo para matar eles aqui. Aí Deus leva em conta, o povo não merecia. Deus leva em conta a intercessão de Moisés. Nesse ponto ele levou em conta. Ele falou, Moisés, eu vou te ouvir porque você achou graça aos meus olhos. Porém, saiba de uma coisa, vocês vão lá e procurem ler, irmãos. Já pensou se eu vou ler tudo isso? Porém, saiba de uma coisa, aí se originou o texto. Eu vou ter misericórdia de quem eu querer ter misericórdia. Vou me compadecer de quem eu me aprover ter compaixão. Entende? Vou perdoar. Por causa de Moisés. Entende? Não tem, olha só como mudou a história.
Não tem nada a ver com o que os calvinistas falam. Esse é o contexto original, onde se originou esse verso. O mesmo estava acontecendo aqui no tempo de Paulo. Então não tem injustiça da parte de Deus. Ele já sabe quem vai fazer o bem diante dele e quem vai fazer o mal. E se ele escolheu Jacó e Esaú antes de fazer o bem ou o mal, é porque ele tinha presciência. Em Romanos 8 ele não fala disso? Os que de antemão conheceu, este chamou, os que chamou, justificou, os que justificou. Ele não fala isso em Romanos 8? Então ele está falando as coisas na base da sua presciência. Para as pessoas não pensarem que a palavra de Deus estava falhando, que o povo não queria crer em Deus e que Deus estava sendo surpreendido pela falta de fé do seu próprio povo. Paulo está explicando o Evangelho de Deus, como Deus já tinha tudo isso dito. Então, irmãos, de quem Deus quer ter misericórdia? Daquele que é misericordioso. Por que Paulo citou Faraó aqui? Faraó foi misericordioso? Ele não foi. Faraó teve oportunidades, vez após vez, para usar de misericórdia. E Faraó não usou. Deus endureceu o coração de Faraó, não para ele escravizar o povo e fazer todo aquele... Diz que o povo ficava debaixo de fornalha de fogo. O clamor do povo era tão alto que chegou a Deus. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó para ele fazer isso. Ele já era homem assim. Deus diz, vou endurecer o coração dele para ele não deixar ir o povo. Para isso. Enquanto Deus fazia isso, o nome dele é acentuado por toda a terra. Porque quando você vai ler o contexto do que Paulo está falando aqui, Moisés chegou para Faraó e falou, eu já poderia ter estendido a minha mão contra você e o seu povo e ter acabado com vocês. Ou seja, não teria esse lance de ficar, deixa meu povo ir, senão... E Faraó, aqui que vai, não estão me desafiando na frente de todo mundo? Estão me envergonhando na frente dos meus oficiais? E diz que os oficiais de Faraó começou a ver Moisés como um grande homem. Faraó percebia isso. Você acha que um homem duro daquele iria querer perder? Mas veja, era só Moisés chegar no Egito, estender a mão contra Faraó, matar o príncipe do povo. Os oficiais, pronto. Israel, sai do Egito, agora. Mas Deus fez um plano incrível. Deus deu oportunidade para Faraó se arrepender. Faraó até confessou os seus pecados. Pequei. Dessa vez eu pequei. Moisés, ora por mim. Mas diz que quando Faraó viu que as coisas tinham se passado, endureceu-se o coração. Porque voltou aquela soberba no coração dele. Não é Deus que está ali. O Faraó ia deixar, imagine, você é Faraó, todo mundo se ajoelha diante de você, né? Deus sol, Deus sei lá o quê. De repente chega aí os irmãos dos escravos e fala, deixa aí o meu povo, dando ordem para Faraó. E aí ameaçando, se não deixar aí... Você acha que o Faraó ia deixar aí o povo? Claro que não. Então Deus endureceu o coração de Faraó quando mandou Moisés ordenar, deixou Faraó viver. Mas mandou Moisés ordenar, desafiar. E o que acontecia logo em seguida? Faraó sempre perdia, fazendo que o coração dele se endurecesse. Assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Não como as pessoas pensam aqui, ó, que uma pessoa ia crer em Deus e Deus foi lá e endureceu, para ela não crer. A história mudou ou não mudou? Consegue ver o que tem na mente dessas pessoas? O que o calvinismo gerou na mente delas? Qual foi a primeira vez que o coração de Faraó se endureceu? Olha, quando Deus falou para Moisés, Moisés, chega na frente de Faraó, fala para ele deixar ir o povo. Se ele não quiser ir, pega essa vara e joga na frente dele. Mas Deus sabia, ele falou, todavia eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar ir o povo. Quando Deus falava isso para Moisés, Deus já visualizava o que Faraó ia fazer. Faraó vai mandar os seus oficiais lá, catar 2 varas e fazer uma cobra também. Você está vendo que Faraó está querendo desafiar Moisés e falar, eu tenho poder mais que vocês. Isso daí não é nada. Mas o que aconteceu quando Moisés jogou a vara na frente de Faraó? Faraó foi lá chamar seus oficiais, cataram ali as 2 varas, jogaram, elas viraram serpente. Mas aí a vara de Arão foi e tragou as varas de Faraó na frente de todos. Vamos continuar na parte 4. Tá entendendo, né? Tá ficando bom, né? Isso daí é a palavra de Deus.